Um bom dia a todos. É com grande satisfação que eu venho até este evento apresentar o meu trabalho. Trata-se de um evento de extrema importância e o título do meu trabalho, o uso da reduplicação como estratégia na tradução e interpretação de português, Libras português, e também, é claro, envolvendo tanto a parte sinalizada quanto da língua oral. E alguns aqui pode ser que já tenham uma familiaridade com o tema, outros não. E a reduplicação este trabalho ele foi pautado em um banco de dados online existente, em que você consegue ter acesso a trabalhos realizados envolvendo este fenômeno da reduplicação em diferentes línguas, em diferentes partes do mundo. Então, é possível localizar trabalhos que contemplem fenômeno tanto morfológico quanto envolvendo a quantidade de repetições existentes e como isso vem influenciando na função gramatical, se isso influencia numa nova palavra ou não. Por exemplo, quando você tem o fenômeno da reduplicação, é diferente de eu dizer, por exemplo, se eu digo esse sinal de casa, e se eu faço o sinal novamente repetido, como desta forma, o que eu quero dizer é diferente, o sentido, o significado é diferente. Então, a partir deste fenômeno da reduplicação, eu consigo trazer a noção de repetição ou de reduplicação a partir da maneira como ele é sinalizado. Então, é possível encontrar trabalhos envolvendo a língua de sinais brasileira, a língua de sinais americana, britânica, e aqui no Brasil nós já temos algumas pesquisas neste âmbito, nesta área, porém, o primeiro artigo que baseou as discussões de reduplicação foi o artigo de Ferreira Brito, do ano de 2001, em que ela vai trazer que na Libras, uma forma linguística, ela pode se repetir tanto no espaço, trazendo a noção de repetição, ou no tempo, trazendo a noção de reduplicação. E aí eu trago um questionamento, mas será? Então, houve-se então a necessidade de aprofundar os estudos nesse sentido para verificar o que de fato seria reduplicação na língua de sinais. E nós temos aí dois tipos de reduplicação, a de flexão e a de derivação. Então, nós temos aí, no caso da flexão, que pode compreender nomes, verbos e advérbios. O conceito de flexão aqui é mantido, já no conceito, na derivação, você tem um conceito diferenciado, diferente. E qual seria o papel da reduplicação na Libras? Existem diferentes fatores que vão influenciar nessa reduplicação. Nós temos, por exemplo, a reduplicação na língua de sinais envolvendo a questão fator numérico. Então, você tem às vezes um sinal em que a frequência de sinalização ela acaba sendo maior, e isso tem a ver com a questão da pluralidade. Então você tem uma palavra e essa palavra repetida sendo sinalizada com uma noção de repetição. Um outro conceito envolvendo a reduplicação na Libras tem a ver com a intensificação, ou com a intensidade, o modo como isso aparece na língua de sinais. Para além da repetição, nós temos também essa noção de intensificação. Por exemplo, este sinal, eu trago uma extensão, um prolongamento na sinalização. Também é possível você perceber, a partir da repetição de movimentos, lá em Brasília, eu sou de lá, nós temos esse sinal para interessante. E aí, aqui utiliza-se esse outro sinal para interessante. Mas quando eu quero intensificar esse sinal, este conceito, eu posso trazer sem repetição,
utilizar as duas mãos, ou seja, é também uma forma de reduplicação na língua de sinais. Um outro aspecto em que essa reduplicação pode acontecer é a partir da duração. Então, há um prolongamento na sinalização. E às vezes a pessoa pode questionar, mas esse trabalho já terminou? Você já terminou o trabalho? Não, 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 não. Eu tô conseguindo. Ainda falta um pouco, falta algo, mas eu estou em vias de. É como se eu estivesse ainda no processo e o trabalho ainda não estivesse concluído. Então, um exemplo a ser utilizado na língua de sinais seria esse. De repente, o que você vai fazer à tarde? Eu estava em casa cozinhando, enfim, fazendo coisas, fazendo inúmeras tarefas. Então, você faz esse prolongamento do sinal de fazer, fazer, fazer. Existe também a reduplicação na Libras a partir da mudança lexical. Então, eu posso ter, de repente, um verbo que modifica a sua classe gramatical. Então, nós temos aqui, ou até mesmo mantendo, né, a mesma categoria. Então, você tem o exemplo de compreender e de aprender. Aprender está dentro de um processo. Então, na reduplicação, este conceito ele tem a ver com, ele mantém, né, a categoria lexical. Mas esse processo ele pode acontecer a partir de mudanças também. Então, por exemplo, nós temos aqui o verbo escolher e depois o selecionar. Ele acontece a partir da repetição. Eu posso também selecionar, é claro, dependendo do contexto, né, e da produção em que o surdo está fazendo, você consegue selecionar ou escolher. Isso vai depender muito do contexto, mas este fenômeno ele aparece na língua de sinais desta forma. Assim como eu posso dizer agora e hoje, então no hoje nós temos uma repetição e um prolongamento na execução desse sinal. A reduplicação na Libras, ela também pode acontecer a partir da mudança de classe de palavras. Então, você tem esta mudança no nome, então do mais comum acontece de verbos mudando para nomes. Então, sentar um verbo aparecendo posteriormente como cadeira, né? Então, para a pessoa, você faz a partir de um sinal, né? A reduplicação ela pode se manifestar a partir de um verbo ou de um nome. E esse movimento contrário, ele também pode acontecer. No caso, partindo de um nome para um verbo. Então, você tem um sinal de diferente e quando você utiliza o fenômeno da reduplicação, ele pode aparecer numa forma negativa do verbo ser, por exemplo, o não ser, o não é. Então, essa também é uma manifestação da reduplicação na língua de sinais. E há pessoas que dizem que, bom, nós temos então a reduplicação e a partir de quais parâmetros que é utilizado? É possível você separar? Por exemplo, no português é muito fácil, porque nós podemos extrair sílabas, retirar sílabas e retirar uma parte da palavra. Na língua de sinais você não tem como, porque se eu for dizer casa e trazer o plural de casa, sem utilizar um dos parâmetros, você não tem um sinal simplesmente, porque você precisa de uma localização obrigatoriamente e outros parâmetros da língua também. Então, neste fenômeno de reduplicação, eu não consigo separar os parâmetros da língua, porque, por exemplo, somente as mãos. Não, mas eu preciso fazer uso de todos os parâmetros sincronizados, simultaneamente. E neste sinal de reduplicação que eu utilizo para o meu trabalho,
ele me faz pensar, por exemplo, enquanto tradução, enquanto interpretação, de que maneira ele contribui na formação ou na atuação do tradutor e intérprete. O que é necessário eu, enquanto intérprete, enquanto tradutor, saber neste momento de atuação e fazer uso dessa reduplicação, porque nós estamos tratando de uma competência que é linguística. Enquanto tradutor, eu preciso ter essa competência. Eu preciso aprender, eu preciso me apropriar da língua para fazer um uso fluente da língua de sinais. Então, o tradutor e intérprete ele precisa ter um conhecimento tanto da língua portuguesa quanto da língua de sinais. Então, se eu quero conhecer a língua de sinais, eu preciso conhecer as regras dessa língua, eu preciso conhecer a estrutura dessa língua. E a língua de sinais, às vezes você pode, mas é uma bobagem, imagina. E aí o surdo, no uso natural da língua, o surdo ele não faz esse tipo de distinção, de questionamento, mas um tradutor, esse processo ele precisa ser mais consciente, né? Então, o ouvinte, às vezes, muitos ouvintes eles utilizam esse advérbio muito, muito. Mas é difícil você ver a utilização desse muito sendo feita por surdos, por exemplo, porque eles utilizam o fenômeno da reduplicação. E em que a reduplicação pode auxiliar o tradutor e intérprete no momento de atuação? Bom, primeiro, os surdos eles observam, eles têm percebido fortemente aí a necessidade de que o aprendizado do tradutor e intérprete ele precisa acontecer de uma maneira mais intensa, mais amplificada. É importante lembrar também que nós temos a estrutura da Libras e a estrutura do português. E elas se apresentam, elas se manifestam de maneiras diferentes. Então, é importante saber que quando você está dominando a Libras, por exemplo, é importante ter isso muito claro e essa noção ela precisa transparecer na sua sinalização. Então, no momento de produção, de uso da língua, fazendo uso da reduplicação, da utilização do espaço, você consegue perceber quando a pessoa faz uso desses mecanismos, isso demonstra o nível de fluência que a pessoa tem na língua. Então, por exemplo, duas frases. Eu vi numa rua uma série de casas, várias casas, e aí eu poderia dizer várias casas, muitas casas, ou quantificar quantas casas haviam naquele espaço, 3, 4 casas. A reduplicação ela te ajuda a organizar espacialmente e deixar a sua sinalização clara, compreensível. E perceber esses detalhes, essas regras, essas nuances, elas auxiliam na organização desse discurso na língua de sinais. Pensar apenas nos aspectos morfológicos e tudo mais são importantes, mas tudo isso precisa ser articulado na língua. Então, quando você tem ali uma questão, um aspecto morfológico, uma questão sintática e semântica, pragmática, tudo isso precisa se articular no momento de produção da fala. Então, às vezes a gente sabe utilizar a reduplicação, a gente acha que sabe, na verdade, fazer uso da reduplicação ou outros elementos da língua, mas ainda falta. Mas essa reduplicação, quando acontece no movimento contrário da língua de sinais para a língua portuguesa, muitas das vezes ela não aparece. Então, por exemplo, ocorre uma repetição, muitas das vezes, da palavra na língua portuguesa para trazer essa noção da reduplicação. Mas no português fluido,
natural, isso não acontece. Então você fala foi, 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 mas na verdade não é isso que a pessoa está querendo dizer. Então, isso novamente traz a questão de, bom, você tem o vocabulário da língua, mas você sabe a Libras, e quando você vai atuar da Libras para a língua portuguesa, é importante pensar nessas questões. É claro que a gente tem que levar em consideração os níveis de comunicação, mas o tradutor e intérprete, aquela pessoa que se denomina tradutor e intérprete, ela precisa ter o conhecimento da língua, ela precisa ter o conhecimento linguístico. Isso não significa dizer que ela é uma pessoa, um linguista. Isso significa dizer que é uma pessoa conhecedora da estrutura da língua, uma pessoa que faz uso de uma língua e tem o conhecimento, domínio sobre ela. Porque às vezes a pessoa aprende a Libras, mas não se apropria dessas questões. E isso é importante para que você faça uso desses fenômenos no momento de sinalização e auxilia muito no processo de tradução e interpretação para deixar a sua fala mais clara. Essas foram as referências utilizadas no meu trabalho e muito obrigada. Obrigado, Fabiane, pela sua comunicação. Teremos tempo para uma pergunta, se alguém se prontificar. Bem, meu sinal é este. Eu sou tradutora na UFAM, trabalho como tradutora há um certo tempo e no Brasil nós temos dificuldade de encontrar cursos que trabalham com formação de intérpretes. É realmente difícil. E o seu trabalho, eu gostaria de questionar você se o seu trabalho é aplicado à formação de tradutor e intérpretes, como pensar numa formação à distância, porque aqui no auditório, na sua fala, você falou sobre os esforços cognitivos das escolhas terminológicas que o intérprete tem que ter. Isso é um trabalho extremamente complexo. Então, a gente não fala choveu e muito, sinal de muito. Não, a gente usa uma intensidade para dizer que está chovendo muito. Ou a gente repete chuva, chuva, chuva. Não, isso não acontece em português. Então a gente tem que pensar na interpretação desse termo, acompanhando as questões aspectuais da língua de sinais. Então você pensa que seu trabalho pode ser disponível, trabalhar com uma formação de intérpretes, como é que você pensa em aplicar esse trabalho? Essa foi uma boa pergunta. Na verdade, nós temos materiais disponíveis já. Existe um repositório em que você tem ali disponível uma série de materiais em PDF, mas hoje, enquanto professora na UNB de Libras, desde o ano passado, por meio de cursos de extensão, que é organizado por módulos. Em um dos módulos desse curso de extensão, a gente trabalha essa noção de reduplicação e o que vem, de certa forma, contribuindo para que as pessoas ouvintes possam se apropriar desses elementos durante a sua produção natural na língua de sinais. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo, tem aqui o meu e-mail, ou me procurar, enfim, fiquem à vontade, mas existe um repositório e eu consigo também disponibilizar materiais. Muito obrigada.